Olá a todos, o meu nome é Cleiton Roberto Sobrinho. O objetivo dessa aula é atender o critério para a contratação de professor substituto da Universidade Federal de Minas Gerais. E o tema da aula que eu irei abordar é Sistema Nervoso Autônomo. Com os objetivos dessa aula, eu irei realizar uma revisão anatômica do Sistema Nervoso Autônomo, descrever os principais aspectos funcionais e discutir os principais neurotransmissores e receptores envolvidos. Funcionalmente, o sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em uma porção somática, o sistema nervoso somático, e uma porção visceral. O sistema nervoso somático compreende a parte do sistema nervoso que permite a interação do indivíduo com o meio que o cerca, enquanto que a porção visceral compreende a porção do sistema nervoso responsável pela manutenção do meio interno, responsável pela manutenção das funções vitais. E ambos esses componentes possuem uma porção aferente e uma porção eferente. Nós chamamos de aferente toda a via neural e todo o fluxo de informação que parte da periferia em direção ao sistema nervoso central. E chamamos de eferente todo o fluxo de informação e toda a via neural que parte do sistema nervoso central em direção à periferia. Então, no sistema nervoso somático, a porção aferente compreende as informações sensoriais que trafegam em direção ao sistema nervoso central, enquanto que a porção eferente corresponde às vias motoras que vão produzir movimentos, correções posturais, ou seja, as vias motoras que em última análise irão inervar a musculatura estriada esquelética. Quanto à porção visceral, como o próprio nome já sugere, ele está diretamente relacionado à função visceral. Por isso que o sistema nervoso visceral também às vezes é chamado de sistema nervoso neurovegetativo. A porção aferente corresponde às informações sensoriais relativas às vísceras, que são direcionadas ao sistema nervoso central. E a sua porção eferente corresponde à sua porção motora. E essa porção eferente, a porção motora do sistema nervoso visceral, que compreende o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é dividido ainda em uma porção simpática e parasimpática, também chamado de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, sendo esses os temas que nós iremos abordar nessa aula. É interessante observar que a via do sistema nervoso autônomo, diferente da via motora, dos motoneurônios que inervam a musculatura estriada esquelética, elas não são formadas por um neurônio único, mas sim por uma cadeia interconectada formada por dois neurônios, em ambas as subdivisões. Veja que o neurônio pré-ganglionar, que está localizado, que tem o seu corpo localizado no sistema nervoso central, emite axônios que irão realizar sinapse com neurônios de segunda ordem, neste caso, que inervam a musculatura estriada esquelética, a musculatura cardíaca, ou seja, que inervam o órgão efetor. Esse neurônio que tem o corpo localizado no sistema nervoso central e uma fibra que vai realizar sinapse com esse outro neurônio nos gânglios periféricos, nos gânglios autônomos, é chamado de neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio ganglionar, que possui o seu corpo localizado no gânglio e emite essa fibra que irá inervar o órgão efetor, é chamado de neurônio ganglionar ou, por vezes, de neurônio
pós-ganglionar, embora pós-ganglionar seja apenas a sua fibra. Outra característica que é interessante observar é que o neurônio pré-ganglionar simpático ele possui um axônio curto, porque o gânglio com o qual ele realiza, estão localizados os neurônios com os quais eles realizam sinapse, estão localizados relativamente próximos do sistema nervoso central, próximos à coluna vertebral. E o seu axônio pós-ganglionar, portanto, possui axônios, o seu neurônio pós-ganglionar possui axônios longos. E o contrário acontece na divisão parasimpática, onde o neurônio pré-ganglionar é longo, uma vez que os neurônios com o qual ele realiza a sinapse estão agrupados em gânglios que estão localizados muito próximos ou, por vezes, na própria parede do órgão efetor. Assim, então, o neurônio pós-ganglionar possui axônios curtos, enquanto o neurônio pré-ganglionar parasimpático possui axônios longos, fibras longas. São diversas as características que se assemelham e que distinguem esses dois componentes, simpático e parasimpático. Algumas características semelhantes que nós podemos observar é que, embora de forma mais acentuada no sistema simpático, todos os dois sistemas eles apresentam uma densa e difusa inervação para todos os órgãos viscerais, para o sistema cardiovascular, para glândulas salivares, para o trato gastrointestinal, para o sistema urinário e para os órgãos reprodutores. Vejam que, como mencionado antes, a fibra pré-ganglionar simpática é curta, enquanto a fibra pós-ganglionar simpática é longa. Ao contrário, no sistema parasimpático, a fibra pré-ganglionar é longa e a fibra pós-ganglionar é curta. E nós vamos ver algumas características desses dois sistemas agora. Veja que o neurônio pré-ganglionar simpático ele está localizado, tem o seu corpo localizado na medula espinal, nos segmentos torácico de T1 a T12 e lombar entre L1 e L3. E ele emite as suas fibras que irão sair pelo corno anterior juntamente com as fibras motoras somáticas. Vejam que na região tóraco-lombar, aqui na medula espinal, ocorre uma dilatação nessa região lateral, formando uma coluna de neurônios que correspondem à localização dos neurônios, onde estão localizados os corpos dos neurônios pré-ganglionares simpáticos, na coluna intermédio lateral. E, em menor proporção, numa região que circunda o canal central medular. A fibra do neurônio pré-ganglionar sai junto com as fibras motoras, lhes deixa esse conjunto logo em seguida, dando origem ao ramo comunicante branco. Ramo comunicante branco que recebe esse nome devido ao fato de serem fibras mielinizadas do tipo B, onde ela adentra o gânglio para fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que sai do gânglio dando origem ao ramo comunicante cinzento, pela ausência de mielina, fibras do tipo C, que irão inervar o órgão efetor. Outra característica que nós observamos é que algumas dessas fibras, representadas aqui em vermelho, elas passam pelo gânglio do seu segmento
e podem ascender ou descender para fazer sinapses em gânglios de outros segmentos, de forma que forma-se essa estrutura interconectada, uma rede interconectada de gânglios, denominada de cadeia ganglionar paravertebral, pois ela está localizada lateralmente à coluna vertebral. Tá? E isso também permite que alguns neurônios ascendentes e descendentes vão fazer sinapses em segmentos que não correspondem ao de sua origem. Como, por exemplo, nós temos os gânglios simpáticos cervicais, superior, médio e inferior, sendo que não há emergência de nenhum neurônio pré-ganglionar simpático dos segmentos cervicais. E o mesmo acontece na região sacral. Outra questão é que alguns desses neurônios eles passam pela cadeia simpática paravertebral sem realizar sinapse. Para realizar sinapse em um outro grupo de gânglios localizado ventralmente à coluna vertebral, chamado de cadeia ganglionar simpática pré-vertebral. E esses gânglios, em geral, eles recebem o nome da artéria que eles acompanham. Tá? Uma outra característica bastante importante é essa relação da sinapse que ocorre no gânglio. Vejam que para cada neurônio pré-ganglionar, ele realiza a sinapse com 30, 40 neurônios pós-ganglionares. Isso demonstra que há uma amplificação dessa informação. Então vejam essas características. Ele pode realizar a sinapse no gânglio do seu segmento, ele pode realizar a sinapse no gânglio de outros segmentos e pode realizar a sinapse em uma outra cadeia de gânglios. Além disso, há uma amplificação dessa informação devido à proporção de sinapses com que o neurônio pré-ganglionar estabelece em relação ao pós-ganglionar. Tá? E a sua inervação ela é difusa para todas as vísceras. Veja que nós temos inervação para a região do olho, onde vai ocorrer o controle do diâmetro pupilar. Nós temos inervação para glândulas salivares e lacrimal. Nós temos inervação muito importante para o sistema cardiovascular. Nós temos inervação para a região da traqueia e brônquios, para o fígado, onde ele estimula, por exemplo, a glicogênese, para o trato gastrointestinal, onde ele vai realizar a sinapse com uma cadeia de gânglios intrínseca ao trato gastrointestinal, chamado de sistema nervoso entérico, e também com órgãos reprodutores e com o aparelho urinário. Uma outra característica importante do sistema simpático é que um neurônio de alguns segmentos deixam a medula espinal, passam pelos gânglios sem realizar sinapse, para inervar aqui as células cromafins da medula da suprarrenal. A medula da suprarrenal, embriologicamente, ela tem a mesma origem dos neurônios ganglionares simpáticos. E ela corresponde, na verdade, a um gânglio simpático modificado. Pois essas células, quando ativadas, elas liberam a adrenalina na forma de hormônio, que irá ser difundido por todo o organismo, ativando todo o sistema simpático, todos
os receptores sistêmicos da via simpática, difundindo a adrenalina através da corrente sanguínea. Uma outra característica importante é que alguns órgãos efetores recebem inervação simpática, mas não recebem inervação parasimpática. Temos como exemplo algumas glândulas sudoríferas, o músculo dos músculos piloeretores e a vasta maioria dos vasos dos quais recebem apenas aporte do sistema nervoso simpático. Quanto ao sistema nervoso parasimpático, ele possui a sua origem na região do tronco encefálico e na região sacral, numa região análoga à coluna intermédia lateral nos segmentos sacrais. Vejam que eles emergem do sistema nervoso central essencialmente por 4 pares de nervos cranianos, sendo o nervo do oculomotor, o nervo facial, o nervo glossofaríngeo e, principalmente, esse sem nenhuma dúvida é o principal componente do sistema parasimpático, o nervo vago, o 10º par de nervo craniano. Tá? Então vejam nessa figura esquemática, onde estão ilustrados aqui do lado direito, indicando a localização dos núcleos que dão origem aos núcleos que contêm os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, que dão origem às fibras pré-ganglionares, e à esquerda os seus nervos correspondentes. Vejam que o núcleo de Erddig-Westphal, que emite as suas fibras que irão sair junto com o nervo do oculomotor, vai promover, em última análise, a aferência, claro que após a sinapse no gânglio, mas em última análise vai promover a sua ação através de controle do diâmetro pupilar, por exemplo. Os núcleos salivatórios superior e inferior, que saem pelos nervos facial e glossofaríngeo, vão inervar essencialmente a região da face, inervando glândulas salivares, como a parótida, a sublingual, e o principal deles, o nervo vago, que contém fibras provenientes do núcleo motor dorsal do vago e do núcleo ambíguos, que apresenta a maior fonte de inervação parasimpática para vísceras, para o coração, e também o segmento sacral, que inerva essencialmente a porção inferior do trato gastrointestinal e o sistema urinário e o sistema reprodutor. É interessante também mencionar que, como já foi observado anteriormente, já foi comentado anteriormente, além de menos difuso, vejam que a proporção de sinapse que ocorre no gânglio ela é infinitamente menor no sistema parasimpático do que ocorre no sistema simpático. Funcionalmente, então, as funções, as ações os mecanismos de ação do sistema parasimpático e simpático são bastante distintas, sendo que, por vezes, eles podem agir de forma antagonista, de forma antagônica, onde um vai ter o efeito oposto, antagônico ao outro, mas que em alguns órgãos efetores eles terão ação sinérgica, eles podem colaborar em algumas funções.
Apenas como exemplo, vejam que no reflexo pupilar, o simpático promove dilatação da pupila, enquanto que no sistema parasimpático, a sua ativação promove a constrição pupilar. Vejam que, diferente em glândulas salivares, ambos promovem secreção, mas o tipo de saliva que é liberada pelas glândulas se distingue entre simpático e parasimpático. No coração, os efeitos mais conhecidos, ocorre aumento da frequência e da força de contração do coração pela ativação simpática, enquanto a ativação parasimpática ocorre redução da frequência. E isso ocorre também, esse tipo de mecanismo colaborativo ou antagônico ocorre em diversos órgãos. É preciso reforçar que tanto a ativação quanto a inativação de ambos os sistemas produzem efeitos antagônicos a si próprios. Por exemplo, a ativação do simpático promove aumento da frequência cardíaca e a inativação do simpático produz redução da frequência cardíaca, independente do que acontece com a atividade parasimpática. Tá? E esses dois sistemas estão sob forte influência de estruturas superiores do sistema nervoso central, como estruturas diencefálicas, como o hipotálamo, a formação reticular no tronco encefálico, e também sofre ação de outras regiões, como, por exemplo, o sistema límbico. O neurotransmissor que ocorre entre todos os neurônios, liberado por todos os neurônios pré-ganglionares nos neurônios pós-ganglionares, é a acetilcolina, o qual, por sua vez, vai exercer sua ação sobre receptores pós-sinápticos do tipo nicotínicos, que são receptores ligados, são canais dependentes de ligantes. Então, a ligação do neurotransmissor no receptor vai promover a abertura do poro e o influxo de íons. Vejam aqui o que acontece, por exemplo, com a atividade simpática, que apresenta esses picos de atividade, após a aplicação do hexametônio, que é um bloqueador ganglionar que afeta esses receptores nicotínicos. A atividade simpática desapareceu devido ao bloqueio da ganglionar. Já o neurotransmissor liberado no órgão efetor, ele se diferencia. Os neurônios pré-ganglionares, os neurônios pós-ganglionares simpáticos liberam essencialmente noradrenalina e, em menor quantidade, em algumas regiões específicas, também podem liberar adrenalina. Enquanto o neurônio pós-ganglionar do sistema parasimpático também utiliza acetilcolina. Só que agora muda o tipo de receptor, porque em ambos os casos, os receptores no órgão efetor, o receptor pós-sináptico do órgão efetor, é composto por receptores metabotrópicos. Então, dentre os receptores adrenérgicos, nós temos os receptores alfa-1, que são excitatórios, alfa-2, que são inibitórios, e receptores beta-1 e beta-2, que são excitatórios. Dentre os receptores muscarínicos, que são os receptores metabotrópicos colinérgicos, os receptores M1 e M3 são excitatórios, e os receptores M2 e M4
são inibitórios. E aí eu preciso reforçar a seguinte informação. Se vocês se recordam daqueles órgãos efetores que recebem apenas aporte do sistema simpático, também corresponde às regiões em que a atividade simpática é mediada por acetilcolina e não por adrenalina. E isso ocorre nas mesmas regiões. Em alguns leitos vasculares, não em todos, tá? Em alguns leitos vasculares específicos, no músculo piloeretor e em glândulas sudoríferas. Bom, o mecanismo de ação, ou seja, a ação final, ela vai depender essencialmente do tipo de receptor com o qual ele está sendo ativado. E a ativação de diferentes tipos de receptor pode promover respostas excitatórias ou inibitórias, contração ou dilatação, estimulação ou inibição, e os efeitos são diversos e bastante difundidos por todo o sistema que recebe esse aporte do sistema nervoso simpático e parasimpático, com uma extensa lista. A sinapse que ocorre, ela também apresenta uma especialização. Diferente do que acontece onde há a presença de fenda sináptica e um contato sináptico direto na junção neuromuscular, esse sistema apresenta varicosidades, que são essas regiões especializadas em que ocorrem liberação de neurotransmissor, podendo assim exercer a sua ação de maneira mais difundida, afetando um número maior de células na região em que ocorre a liberação desse neurotransmissor. Além disso, nós podemos observar aqui, como exemplo, o efeito da estimulação do nervo vago, o qual, então, libera acetilcolina e reduz a contratilidade cardíaca, a frequência, na verdade, da contração das fibras cardíacas, enquanto que a estimulação simpática vai produzir o aumento da atividade da frequência cardíaca. Por último, é comum observar que normalmente se atribui esse papel antagônico ao sistema simpático e parasimpático, aonde a resposta simpática ela estaria mais associada a regiões, a situações de estresse, de exercício, de luta ou fuga, e a resposta parasimpática mais direcionada a situações de repouso, um aumento da atividade digestiva. Mas a ideia que eu queria que vocês tivessem é que não é apenas isso. Aliás, muito pelo contrário. Ocorre o balanço entre a atividade simpática e parasimpática a todo momento, onde elas podem estar se contrapondo ou colaborando a todo momento. A cada batimento cardíaco, a cada pulso de pressão arterial, a cada ml de urina produzida. Bom, eu encerro por aqui e esta foi a bibliografia utilizada nessa aula. Muito obrigado.